A paz, irmãos, boa noite. Queremos agradecer a vocês por estar conosco mais esse culto. Queria lembrar os irmãos de estar compartilha essa gravação, compartilha com os seus amigos, chama nesse momento seus familiares para poder estar participando desse culto junto com você, junto conosco. Amém? Quero pedir para os irmãos abrir, por favor, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. A palavra fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, irmãos, nós sabemos que a gente está vivendo uma fase que é difícil ter esperança, né? Mas a gente tem que tomar posse da palavra do Senhor. Aqui, Deus ele tem uma promessa para o teu povo, né? Ele fala aqui que os planos que ele tem para a gente é de nos levar a prosperar e não de nos causar dano. Os planos que o nosso Senhor tem para a gente é de dar esperança e um futuro. Então, vamos crer, irmãos, vamos crer no futuro que o nosso Deus tem para a gente. Que a nossa esperança venha estar no nosso Deus e não nas coisas que nós estamos vendo. Que a nossa esperança não venha estar nas mensagens que a televisão está passando, mas que a nossa esperança, que o nosso coração venha estar no nosso Senhor e na promessa que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus. Senhor, abrimos esse culto, Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha estar, Senhor, conosco. Fica à vontade, Espírito Santo, entre nós. Recebe a adoração, Deus. Recebe o louvor, Senhor. Visita cada irmão, cada irmã que está nas suas casas. Visita aqueles, ó Senhor, que estão acompanhando o culto nesse momento conosco. Que eles possam, Senhor, ser impactados pela tua mensagem. Que o coração deles possa se encher de esperança, Deus, essa noite, com aquilo que o Senhor vai falar para a gente. Te dou graças, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz para todos que estão nos assistindo. Que o Espírito Santo possa tocar a sua vida nessa noite. E que a partir desse momento, que é momento de adoração, momento de entrega, eu convido você aí no seu lugar, na sua casa, abrir o seu coração e atrair a presença do Senhor para onde você estiver. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor também diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Embora o nosso pecado, embora o nosso eu, o nosso orgulho tendo nos lançado fora da presença de Deus, a humildade e o amor de Jesus nos reaproximou do Pai. E por isso Ele é digno de ser adorado nessa noite. Então que nessa noite nós possamos declarar que nada se compara ao nosso Senhor. Que não há outro além dEle, não há outro como Jesus. Tua
somente teu é o reino, Senhor. Tua é a glória. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer, Senhor, sobre nós. Que a tua presença, Senhor, possa invadir lares neste momento, Pai. Que a tua presença possa invadir cada vida, Senhor, que estiver assistindo. Cada vida, Senhor, que estiver de coração aberto, te cultuando, te adorando. Que possa, Senhor, sentir a tua presença de uma forma especial. Deixa o céu descer, Senhor. Deixa o céu descer. Céu descer. Atrai a presença do Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Uma alegria nós estarmos aqui reunidos essa noite. E eu quero te falar uma coisa, Deus ele tem algo extraordinário para fazer no nosso meio, amém? A gente tem vivido alguns dias turbulentos, alguns dias complicados, mas ainda assim eu tenho certeza que você tem experimentado do agir de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que você tem experimentado Deus ele intervindo de maneira sobrenatural. Meu celular está falando aqui, não para de... Não voltou a funcionar. Mas eu tenho certeza que você tem vivido e experimentado do agir de Deus na tua vida. Eu queria se você está com uma Bíblia aí, se você não tem uma Bíblia, acompanha comigo em Mateus no capítulo 14, versículo 22. Se você não tem a Bíblia, tranquilo, mas se você puder estar abrindo para acompanhar comigo, Mateus 14, 22. A palavra do Senhor diz: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar.
Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Fecha teus olhos e ora comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem dito e feito em nosso meio. Senhor, muitas vezes nós nos encontramos amedrontados, com medo, por causa das circunstâncias da vida, Senhor. Mas em todos os momentos sabemos que o Senhor sempre irá estender a mão para nos salvar. O Senhor sempre irá querer nos dar uma experiência quando nós pedimos. O Senhor sempre vai operar o sobrenatural na nossa vida e na nossa história, porque nós somos teus filhos, Pai. Então eu te peço, se há alguma pessoa precisando de uma intervenção do Senhor, se há alguém essa noite precisando de um milagre, precisando da tua mão para resgatar, para transformar, para trazer cura, libertação e mudança de vida, Pai, estende a tua mão para essa pessoa, Pai. Nós te pedimos, vem em nosso favor, Pai. Vem em favor de cada um que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 14 conta em um contexto em que os discípulos eles vinham experimentando uma série de milagres, eles vinham testemunhando uma série de milagres que Jesus vinha fazendo. Eles viram Jesus curando muitos enfermos, eles já tinham visto Jesus expulsando muitos demônios, transformando a vida de muita gente. Eles tinham acabado de testemunhar a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Agora imagina a empolgação que eles estavam. Eles estavam num local desértico e de repente eles veem Jesus pegando 5 pães, 2 peixes e com aquilo alimentando uma multidão de 20 mil pessoas. Eles olharam para aquilo e pensaram: uau, Jesus é incrível. Eles estavam empolgados com aquilo, e Jesus fala: ei, tá tudo bem aqui, faz o seguinte. Ele falou para os discípulos dele: entra nesse barco aqui, atravessa o mar, vai para Genezaré, eu vou ficar aqui, vou despedir o pessoal aqui, vou conversar com o pessoal, vou orar, depois eu vou lá encontrar com vocês. Os discípulos: não, a gente quer ir com você. Jesus insistiu, falou: ei, fica tranquilo, entra no barco, vai para lá, que eu tenho coisa para fazer aqui. Então eles pegaram, entraram no barco e foram para Genezaré, atravessando o mar. E no meio do trajeto, a Bíblia diz que eles se deparam com uma tempestade muito grande. Imagina a situação, eles estavam alta madrugada, e a Bíblia diz aqui que eles ficaram algumas horas no meio daquela tempestade. Estavam sozinhos em um barco, haviam pescadores experientes, mas mesmo assim eles estavam com medo daquela tempestade e pensando: a gente vai morrer. Imagina a dificuldade que é você se ver em uma situação passando por uma dificuldade tão grande sem uma esperança de sair vivo. De repente eles olham ao longe, além daquela tempestade, trazendo medo, trazendo pânico para eles, eles veem uma figura caminhando em cima da água. Eles olham de longe e pensam: se a tempestade não matar a gente, aquele fantasma lá mata. Eles estavam tão assustados que acharam que aquele que caminhava sobre as águas era um fantasma. Então Jesus de longe fala: ei pessoal, fica tranquilo,
Sou só eu. Pode ficar tranquilo, eu vim aqui resgatar vocês. Na hora eles pararam, devem ter se assustado um pouco. Peraí, Jesus é tão incrível, né? A Bíblia diz que Pedro olhou isso. E a Bíblia não fala, mas eu imagino que deve ter se passado na mente dele. Jesus é maravilhoso. Pedro pensou, nossa, eu já vi, esse tempo todo que eu tenho caminhado com ele, eu vi Jesus curando enfermos, eu vi aleijados que não podiam andar, se levantando, endireitando as pernas e caminhando. Eu vi surdos ouvindo, eu vi cegos enxergando. Nós acabamos de sair de uma multiplicação maravilhosa em que Jesus provê alimento para 20.000 pessoas com apenas 5 pães. Agora olha ele caminhando sobre as águas. Jesus é maravilhoso. Eu tenho certeza que Pedro pensou algo. Eu tenho certeza que algo passou na mente de Pedro, porque ele foi tomado de uma ousadia muito grande. E o texto não fala aqui, mas pelo fato dele ter se enchido dessa ousadia, eu imagino que foi isso que se passou na mente dele. Eu tenho caminhado com Jesus, e eu tenho visto tantos milagres sendo operados. Eu tenho visto o sobrenatural através da vida dele. Se eu que caminho com ele não experimentar isso na minha vida, tem algo de errado comigo. E essa tem que ser a mentalidade de um cristão. Cara, você caminha com Jesus, você anda lado a lado com ele. Você tem vivido a tua vida com Jesus, você precisa experimentar o sobrenatural na tua vida. Sabe, muita gente vive colecionando testemunhos de outras pessoas. Ah, porque Deus... Foi o milagre que Deus fez na vida de fulano. Ah, porque Deus tem operado através da vida da pastora. Porque Deus tem operado através da vida do pregador, do ministro, do evangelista, daquela irmã de oração. Porque Deus faz na vida de todo mundo, mas não faz na tua. Você vê milagres na vida de todos, mas não vê na tua vida. Tem algo de errado com você. Pedro falou, eu não aceito isso. Se eu caminho com Jesus... Eu não quero apenas testemunhar milagres. Eu não quero apenas ver outras pessoas dando testemunhos. Eu quero contar os meus próprios testemunhos. Eu não quero apenas ouvir experiências que outras pessoas tiveram com Jesus. Eu quero ter as minhas próprias experiências com Jesus. Aí ele, acredito que, inconformado com isso, ele fala o seguinte, ei Jesus, se é você mesmo que está aí, manda eu ir até o encontro, para eu poder caminhar sobre as águas e chegar até você. Tudo que ele queria era um chamado de Jesus para operar no extraordinário, um chamado de Jesus para operar no sobrenatural. Porque ele sabia que se Jesus chamasse ele iria poder caminhar e testemunhar do milagre de Deus na vida dele. Ele sabia que ele já estava cansado de viver em um nível de fé em que ele fazia aquilo que todo mundo fazia. Não, eu quero andar por sobre as águas, eu quero viver acima da média, eu quero fazer aquilo que ninguém mais fez. Isso que tem que estar na tua mente, meu irmão. Eu tenho que viver aquilo que ninguém viveu, porque eu tenho vida com Deus. Se as pessoas que estão ao meu redor, que não têm vida com Deus, vivem da mesma maneira que eu vivo, tem algo de errado. Se eu não experimento milagres na minha vida, tem algo de errado. Ele falou, eu não aceito isso. Eu quero viver algo sobrenatural com Deus. Eu quero ter uma experiência com Deus. E eu quero que esse seja o desejo do teu coração essa noite. Que você possa falar, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, Deus. Eu quero viver acima da média, eu quero viver além do que eu tenho vivido. Eu quero ter milagres para contar. E ele fala, Senhor, manda que eu vá, me chama. Pedro pediu por um chamado. Pedro pediu para viver algo extraordinário. Você pode pedir por um chamado de Deus. Você pode olhar para qualquer situação que seja à tua volta e falar, ei, isso aí precisa
de solução. Jesus, me levanta para solucionar esse problema. Jesus, me levanta para curar essa família. Jesus, me levanta para ser resposta do Senhor para esse bairro, para essa empresa, para esse ambiente em que eu estou. Jesus, eu quero ser resposta do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então Pedro fala: ei, Jesus, se é você mesmo, manda que eu vá. E é muito interessante o fato dele ter falado a palavra manda-me. Eu já ministrei essa palavra aqui uma vez. E eu lembro que quem estava aqui concordou comigo, que Pedro falou o seguinte: olha, manda que eu vá. Porque a partir do momento em que Jesus desse a ordem para ele ir, ele teria um chamado. E a partir do momento que você tem um chamado de Deus, você não consegue não obedecer. Se você recebe um chamado de Deus, se Deus coloca algo para queimar no teu coração, se Deus te dá uma ordem, você não consegue simplesmente viver sem fazer aquilo que Deus te chamou. Eu não consigo viver sem pregar a palavra. Eu não consigo viver simplesmente sem ensinar alguém sobre a palavra de Deus, sem ensinar os princípios do Senhor. Eu não consigo viver. Eu já tentei algumas vezes, eu já tentei enterrar meu chamado, eu já tentei ficar quieto, eu já tentei me omitir, mas simplesmente é mais forte do que eu. Eu tenho certeza que se você tem um chamado, você vai concordar comigo. Sabe aquilo que Deus chamou para fazer? Sabe aquilo que você acorda todos os dias pensando: eu preciso fazer isso? Porque isso te enche de motivação. Quando você tem um chamado, você acorda todos os dias: eu tenho uma missão nesse mundo e eu não posso dormir sem ter feito pelo menos um pouquinho dessa missão. Eu tenho um objetivo para me alcançar e eu não posso deitar minha cabeça no travesseiro sem pelo menos ter dado alguns passos rumo ao meu destino final. Talvez você tenha tentado, pedido para Deus um chamado. Talvez você tenha até recebido um chamado de Deus, começado a caminhar, mas por algum motivo você desistiu, por algum motivo você parou, por algum motivo talvez você tenha enterrado aquilo que você recebeu de Deus, um dom, um talento, uma habilidade de fazer algo para servir a igreja e para servir ao mundo. Mas você sabe que você não pode viver sem fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Talvez seja por isso que muitas vezes você se sinta morto. Talvez você se sinta morto, sem alegria na vida, vazio. Simplesmente porque você não está vivendo aquilo para o que Deus chamou para fazer. Você não está cumprindo o teu chamado. Mas eu quero te falar o seguinte: quando você recebe um chamado de Deus, como Pedro falou, olha, manda que eu vá, é uma ordem. Você não consegue simplesmente viver sem fazer. Você precisa cumprir o teu chamado para você se sentir vivo. E ele fala o seguinte: olha, Jesus, eu quero não só que você me mande para caminhar sobre as águas, porque eu quero sim ter uma experiência com você. Eu quero sim ter uma experiência sobrenatural. Eu quero viver aquilo que ninguém mais viveu, mas é porque eu quero ir ao teu encontro sobre as águas. Toda experiência que você tem com Deus precisa te levar para mais perto dEle. Toda experiência que você tem com Deus, quando você vive o teu chamado, quando você experimenta o sobrenatural de Deus, quando você vive um milagre, é para você estar cada vez mais no centro da vontade de Jesus. É para o teu coração estar cada vez mais próximo ao coração de Deus. E ele sabia que para viver naquele nível, ele sabia que para poder experimentar de um milagre muito grande, ele precisava correr um risco. Ele não falou simplesmente: olha, Jesus, eu quero ver fogo cair do céu. Olha, Jesus, eu quero ver essa tempestade parar. Não, ele falou: não, pode ficar a tempestade aí, faz eu ir caminhando sobre as águas a teu encontro. Porque ele entendia uma coisa: o sobrenatural está na insegurança. Para a gente ter experiência com Deus, para a gente viver um milagre, para a gente viver o extraordinário na nossa vida, a gente precisa se arriscar. É muitas vezes aquela palavra
para aquela pessoa que você sabe que se você chegar até ela e você entregar essa palavra, ela vai achar ruim com você, você vai ter problemas. É aquela oferta a mais que você precisa dar, é aquele sacrifício a mais que você precisa fazer, e você sabe que se você fizer, talvez você tenha problemas. Talvez se eu der esse passo de fé, talvez eu tenha problemas. Imagina Pedro, se eu pisar fora do barco, pode ser que eu morra afogado. Mas se eu não der esse passo de fé, eu nunca vou experimentar o sobrenatural na minha vida. Talvez seus milagres estejam atrasados porque você não tem dado o passo de fé. Talvez os seus milagres estejam atrasados porque você tem preferido se manter na tua zona de conforto. Dormir um pouquinho mais, ficar descansando um pouquinho mais, ser preguiçoso. Você não abre mão de uma refeição para jejuar. Você não abre mão de uma noite de sono para orar. Você não abre mão de um tempo a mais para estudar, para se preparar, para viver teu ministério, e você fica esperando milagre de Deus. Primeiro você se arrisca para depois ver o milagre. Primeiro você sacrifica para depois ver fogo caindo do céu. Se você não cometer risco, se você não se arriscar, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. E foi o que Pedro fez. Olha, Senhor, eu quero experimentar do sobrenatural. Eu quero viver aquilo que ninguém mais viveu. Então pode me mandar eu caminhar sobre as águas, porque se você mandar, eu vou. Aí Jesus falou, então vem. Pode vir. Você sabe o que é legal? É que vendo Pedro pedindo para Jesus uma experiência, Jesus não ensaia, Jesus não fala nada, ele fala, vem. Primeira coisa que eu aprendo com isso é que Jesus, ele quer dar experiências para quem deseja ter experiências com ele. Se você tem um desejo de experimentar algo de Deus na tua vida, a primeira pessoa que quer te dar esse milagre é Deus. Se você quer ver a tua família transformada, se você quer fazer uma faculdade, se você quer ter um casamento, se você quer ser curado, se você quer um milagre, eu quero te falar uma coisa, a primeira pessoa que quer te abençoar antes de você é Deus. Jesus, ele está ansioso para fazer um milagre na tua vida. Jesus está ansioso para transformar a tua história. Jesus está ansioso para ver você se movendo no sobrenatural. Sabe, muitas vezes a gente fica numa baixa autoestima pensando que Deus só quer fazer algo na vida de outras pessoas, mas nunca na nossa. Sabe, eu sempre tive isso para mim. Eu sempre fui preso em uma baixa autoestima tão grande que eu pensava que eu nunca ia ser batizado no Espírito Santo, que eu nunca ia receber algum dom de Deus, eu nunca ia ser transformado. A minha vida, Jesus, ele quer batizar todo mundo no Espírito Santo. Jesus quer dar dom para todo mundo, menos para mim. Jesus quer usar todo mundo, menos me usar. Jesus quer dar palavras proféticas para todos, menos para mim. Eu vivi acreditando isso, até eu entender que não é assim. Jesus quer abençoar todo mundo de maneira igual. Jesus tem um propósito para a vida de todas as pessoas. Muitas vezes você pensa que você é ninguém. Às vezes você pensa que você foi chamado para viver na média, que você foi chamado para viver igual todo mundo vive. Eu quero te falar que Jesus, ele tem um extraordinário para você, ele quer mudar a tua vida. Ele tem planos muito melhores do que você pensa. Ele promete que ele tem planos de paz, de prosperidade, não de mal. Ele quer te dar um futuro, uma esperança. Então para de se conformar, Jesus, ele tem algo extraordinário para fazer na tua vida. Assim que você pedir, assim como Pedro pediu, olha Jesus, eu quero experimentar um milagre na minha vida. Você sabe o que ele vai falar para você? Então vem viver o milagre. Vem, só dá o passo de fé. Pedro pediu, e a Bíblia diz que assim que Jesus disse, venha, então Pedro saiu do barco. Sabe o que é incrível? Eu aprendo uma coisa com isso, que
Pedro, ele podia ter dado o passo antes de Jesus ter chamado ele. Ele podia ter se empolgado e falado: nossa, Jesus está andando sobre as águas, deixa eu ir lá com ele. Ele podia ter se empolgado, ele era meio precipitado, todo mundo sabe disso. A igreja toda sabe. A fama dele em 2000 anos de igreja não ficou das melhores. Ele era afobado mesmo, era apressado. Só que ele esperou, porque ele sabia de uma coisa, que Jesus não tem compromisso de sustentar sobrenaturalmente quem ele não chamou. Ele sabia que só iria dar certo ele caminhar sobre as águas se Jesus tivesse chamado ele. Porque se ele fosse na boa vontade, ele ia afundar. Muitas vezes a gente se empolga. A gente está louquinho para viver um milagre. A gente está ansioso demais para viver o milagre do Senhor. E a gente age sem esperar ouvir um comando de Deus. Pense em você, quantas vezes você se iludiu? Você começou a fazer uma coisa nova e disse: ah não, em nome de Jesus vai dar certo. Eu vou lá e vou fazer. Quem disse que falar em nome de Jesus é garantia de que você está falando em nome dele? Quem disse que essa é a vontade de Deus para a tua vida? Aí você vai lá, não, em nome de Jesus, esse namoro vai dar certo. Aí você se envolve em um namoro que não está de acordo com a vontade de Deus. E em nome de Jesus, esse projeto meu vai dar certo. Aí você vai lá e dá o passo de fé e você afunda. Em nome de Jesus isso vai dar certo. Em nome de Jesus aquilo vai dar certo. Você vai lá, dá um passo e afunda. Por quê? Porque pensamento positivo não é garantia de que você vai viver o sobrenatural. Pensamento positivo não é garantia de bênção de Deus. Tem gente confundindo fé com pensamento positivo. Pedro sabia que só se ele desse aquele passo de fé, se ele tivesse um comando de Jesus, ele não iria afundar. Quero te falar o seguinte: para de ser empolgado. Espera Jesus te dar um comando. Pede para ele um chamado, pede para ele um milagre, pede para ele experimentar o sobrenatural na tua vida. Pede sim, mas espera. Ele dá um comando. Porque só se você tiver um comando, você vai poder caminhar sobre as águas e viver aquilo que ninguém mais tem vivido. Então, ele teve aquele comando, e assim que Jesus disse: vem, ele foi. E ele começou a caminhar sobre as águas. Agora imagina o seguinte: ele olhou e, meu Deus, tem peixe nadando embaixo de mim, eu estou andando sobre as águas. Ele dava outro passo, uau! Ele dava outro passo e estava sólido. E ele não afundava. Imagina a empolgação a cada passo que ele dava, que ele tinha. Ele olhava para Jesus lá longe, tudo bem, ainda está longe, ainda tem muito para andar, mas olha aqui, olha quanto eu já andei. O barco podia estar aqui atrás dele. Ele pode ter andado meio metro, mas olha quanto eu andei. Ninguém nunca andou sobre as águas. Por mais que tenham sido 2, 3, 4 passos, ele andou sobre as águas mais do que qualquer outra pessoa. Isso é incrível. Sabe, muitas vezes a gente começa a andar no sobrenatural, a gente começa a ver milagres de Deus na nossa vida, só que a gente não comemora. Pedro podia pensar: Jesus está muito longe, mas olha o quanto eu já andei sobre as águas. Aí muitas vezes a gente pede um milagre para Deus, a gente pede algo para fazer e está lá longe. Aí a gente começa a dar pequenos passos e ter pequenas vitórias. E ter pequenas respostas de oração. A gente começa a conquistar aos poucos. Até chegar lá, a gente vai conquistando aos poucos. Só que muitas vezes a gente não consegue ser grato e ver os pequenos milagres que Deus já tem feito na nossa vida. Sabe, a situação ideal está lá longe.
A cura que você espera está lá longe. Sabe? A libertação da tua família está lá longe. O teu sucesso, a tua prosperidade está lá longe ainda. Mas, para se alegrar com os pequenos milagres que Jesus já fez. Porque são eles que vão te sustentar e te dar motivação para você continuar caminhando. Talvez aquilo que você tenha pedido para Deus esteja muito distante ainda. Mas para pensar nas pequenas coisas que Ele já te deu. Que você não teria tido se você não tivesse dado esses passos de fé e pedido a Ele em oração. Se você não tivesse confiado nele, você não teria. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que existem pequenas vitórias que você precisa hoje olhar e aprender a comemorar. Porque só se você fizer isso, você vai perceber que você está sim caminhando rumo àquilo que Deus tem para você. Seu ministério está crescendo, a tua família está sendo liberta aos poucos, os teus vícios, os teus pecados estão sendo vencidos aos poucos, mas você está vencendo e você está caminhando. E é legal que quanto mais ele caminhava, por mais que fosse pouquinho, mais perto de Jesus ele estava. Cada experiência que você tem é para te levar mais perto de Jesus. Quanto mais experiências você vai tendo com Deus, mais perto você vai estar sendo levado a Ele. Esse é o objetivo das experiências. Então é por isso que você precisa se alegrar. Então você tem visto sim a mão de Deus na tua vida. Então se alegra com isso. Aí a Bíblia fala o seguinte aqui, Pedro ele estava caminhando sobre as águas. Ok. Só que aconteceu uma coisa ruim. A Bíblia diz que, mas quando ele reparou no vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Sabe, o problema é que ele estava olhando para Jesus e estava tudo muito bem. Ele estava caminhando, ele estava dando um passo de fé. Só que de repente, ele começou a perceber que estava ventando muito. Ele começou a perceber que as ondas estavam muito agitadas. E quando ele começou a olhar para a onda, ele começou a olhar para o vento, quando ele começou a olhar para o ambiente e para as circunstâncias à volta dele, ele percebeu o risco que ele estava correndo. E é isso que acontece com a gente. A gente está vivendo os milagres, a gente está dando passos de fé, mas quando a gente começa a olhar para as circunstâncias da nossa volta, a gente percebe, meu Deus, que risco que eu estou correndo. Você olha para a tua família e ela está problemática. Você olha para a sua conta no banco e ela está lá no vermelho. Você olha para tudo à tua volta e está tudo dando errado. Você está doente. Sabe, as pessoas estão te abandonando. Está tendo pandemia, está tendo portas fechadas, desemprego. Sabe, as circunstâncias, elas não estão favoráveis. Você para e pensa, meu Deus, que loucura que eu estou fazendo na minha vida, achando que Deus vai fazer algo. Que loucura que eu estou fazendo. Quem sou eu para viver um milagre de Deus na minha vida? Olha a minha volta, está tudo dando errado, está tudo se desmoronando. Vai dar ruim aqui na minha vida também, só pode. Se está tudo ruim na minha volta, na minha vida vai dar ruim também. A gente acaba, quando a gente olha demais para as situações à nossa volta, a gente acaba ficando com medo do risco que a gente está correndo. Sabe, e por mais que a gente tenha experimentado milagres de Deus, a gente começa a duvidar se Deus vai fazer novamente. Porque, Pedro, ele tinha dado alguns passos sobre as águas. Ele já tinha experimentado da bondade de Deus na vida dele. Ele já tinha experimentado dos milagres na vida dele. Mas porque ele estava olhando para as circunstâncias, ele esqueceu daquilo que ele tinha acabado de viver. Ele esqueceu. Ele estava vivendo, porque enquanto ele estava olhando para a onda, ele estava olhando, ele estava sentindo medo, ele ainda estava flutuando em cima da água. Mas ainda assim ele ficou com medo. Fez ele esquecer de tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele.
Pensa em você. Quando você começa a olhar para as situações à tua volta, você vê que as contas, vai faltar dinheiro para pagar a conta. Quando você percebe que você vai adoecer, quando você percebe que a tua família vai brigar de novo, quando os problemas vão voltar, você se esquece de todos os milagres que você experimentou. Você pensa, eu não vou dar o dízimo esse mês porque vai faltar o dinheiro. Você se esquece de todos os milagres financeiros que Deus já fez na tua vida. De todas as vezes que ia faltar dinheiro, você deu o dízimo, Deus foi lá e supriu. Você se esquece, você pensar, eu não vou orar não, porque a minha família não muda. Você se esquece de todas as vezes que você orou e a tua família se reconciliou. Você pensa, não adianta orar de novo não, porque a minha doença voltou. Porque eu estou doente. Você se esquece de todas as vezes que você orou e Deus veio e te curou. Deus veio e fez algo. Você se esquece, porque você está olhando para a situação à tua volta, para as circunstâncias. Quero te falar uma coisa, não fica focado nas circunstâncias, foca em Jesus. Não tira o olho dele não. E a partir do momento em que ele começou a se focar nas circunstâncias, naquilo que era natural, o sobrenatural já não podia mais sustentar ele. Não adianta você querer experimentar milagres se você está focado aqui, na lógica, na razão. Sabe, eu não estou falando para você excluir teu cérebro, não estou falando para você anular o teu entendimento. Não estou falando isso. Eu estou falando que muitas vezes o teu entendimento não vai poder acompanhar a tua fé. Quando a situação à sua volta exigir fé, caminha pela fé. Caminha pela fé, porque a partir do momento que você parar de caminhar pela fé e começar a se guiar pela razão, pelo natural, pela lógica, pela força do teu braço, pelo dinheiro que você tem, pelos contatos que você tem, pelos teus amigos, por aquilo que o governo vai fazer ou deixar de fazer, você pare de ser sustentado sobrenaturalmente, você pare de experimentar os milagres de Deus. Ai meu Deus, o governador mandou fechar a porta da minha empresa. Ai meu Deus, o que vai acontecer agora comigo? Ai, eu vou ficar desempregado, vai faltar dinheiro. E a tua fé? Ai meu Deus, e agora? O que vai acontecer? A pandemia voltou e eu estou no grupo de risco, eu tenho uma doença autoimune, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. Você precisa aprender a caminhar pela fé. E aí, a partir do momento que Pedro parou de caminhar pela fé, ele afundou. E quando ele afundou, ele se lembrou, nossa, não dá para viver pela lógica, não dá para viver pelo natural. Senhor, socorre-me. Ele pediu o socorro do Senhor. Sabe, toda vez que a gente afunda, a gente se lembra de que a gente não pode confiar nas circunstâncias à nossa volta. A gente precisa confiar em Deus. É por isso que muita gente, quando está com problema, quando está doente, quando está desempregado, lembra, meu Deus, eu preciso confiar em Jesus. É de Deus que eu preciso. Jesus permite que você afunde para se lembrar que você precisa dele. E você sabe o que é legal? Toda vez que você pedir para ele, ele vai estender a mão para te salvar. Aí a gente pensa, meu Deus, que fulano de tal foi ingrato. Jesus vai socorrer, ele vai socorrer, pode ter certeza. Eu quero te lembrar uma coisa. Você precisa se lembrar de que aquele que te chamou vai te sustentar. Você não pode duvidar dele. Você não pode confiar nas circunstâncias da tua volta. Você precisa ser guiado e movido pela fé. Se Jesus te chamou, caminha sobre as águas. Você vai experimentar o sobrenatural. A tua vida vai ser, você vai viver aquilo que ninguém mais viveu. Mas continua caminhando. Não duvida do caráter dele. Não duvida de quem ele é. Continua confiando em Jesus, que ele vai abençoar a tua vida. E você vai conquistar o milagre que você precisa. Você vai viver aquilo que ninguém mais viveu. Eu quero te chamar para você fechar os seus olhos e orar comigo.
Eu não sei qual milagre que você tem pedido para Deus. Eu não sei qual resposta de oração você tem clamado dia após dia para Ele. Mas eu quero te falar que Ele tem resposta para te dar. Então feche seus olhos. Traz em lembrança aquilo que você precisa. Traz em lembrança o milagre que você precisa do Senhor. E clama a Ele. Pai, nós pedimos essa noite o Teu milagre. Nós pedimos essa noite, Pai, a Tua intervenção, Senhor. Então, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Pai, nós queremos experimentar o Teu sobrenatural. Nós queremos viver o milagre na nossa vida. Nós queremos ver a Tua mão, Pai, agindo em nosso favor, Deus. Nós não nos conformamos mais em viver da maneira que nós temos vivido, Pai. Deus, faz algo novo em nosso meio. Faz algo novo em nossa história. Faz algo novo, Pai. Faz algo novo em nossa vida, Pai. Transforma a nossa história, Senhor. Jesus, o milagre que nós temos pedido todos os dias, Pai. Traga a resposta, Senhor. Queremos viver aquilo que ninguém mais viveu contigo, Deus. Queremos contar testemunhos que ninguém mais contou, Pai. Estamos cansados de ouvir somente outras pessoas contando testemunhos. Pai, queremos ter as nossas próprias experiências contigo. Jesus, queremos ver a Tua mão agindo em nosso favor, Senhor. Pai, vem em nosso favor, Senhor. Vem em nosso favor, Pai. Que a gente possa se alegrar naquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus te abençoe. Você que está aí na sua casa, no seu lar, nos assistindo, recebe essa palavra para o teu coração. Amém? Queria estar convidando você a estar conosco nessa terça-feira, na nossa célula online. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, Deus tem uma palavra para o seu coração. Continue crendo. Essa palavra que o irmão Ariel pregou foi tremenda, falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que também falou ao seu coração. Eu quero orar pela sua vida e que Deus venha
consolidar essa palavra. Se fortalece nela, porque a tempestade, uma hora ela vai passar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, por esse tempo de comunhão que nós tivemos. Ainda, Senhor, que nós estejamos longe um do outro fisicamente, o nosso espírito é o mesmo, a nossa sede é a mesma e o nosso amor é o mesmo pelo Senhor. Pai, eu quero abençoar a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa, Senhor, que esteja na cidade que for, que estava ouvindo essa palavra. Senhor, que essa palavra repouse no seu coração. Eu peço em nome de Jesus, abençoa, abençoa, Senhor. Dá uma semana debaixo da tua paz, debaixo da tua graça. Dá livramento, Senhor, de todo mal. E como tua serva em Cristo, eu abençoo a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte, a cada pessoa que está aí atrás dessa telinha. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz de Deus, querido. Nos acompanhe pelas redes sociais e creia, a tempestade vai passar. Firme no Senhor. Deus abençoe.